E nesse vídeo eu vou compartilhar com você o meu setup favorito. Ele é um setup baseado em Renko, e se você não sabe o que é gráfico de Renko, fica comigo, que até o final desse vídeo aí você vai estar dominando um pouquinho mais sobre esse setup, tá? Pra mim ele é o meu setup preferido, porque ele me passa muita confiança na hora de fazer as operações. E vamos deixar mais detalhes do operacional para os próximos minutos que você vai ficar comigo. E é muito importante você ficar comigo até o final, tá? Porque você precisa entender passo a passo todas as regras desse setup, tá? Não adianta você pular ali para a parte de ensino mesmo, você precisa entender pelo menos essa parte conceitual agora, tá? Porque depois, na hora de operar, você vai fazer besteira. Algumas ressalvas antes de iniciar, tá? Então, é um operacional meu mesmo, né? Operacional RHT, Renko Holy Trader. Então, este operacional é de minha autoria. Levei mais de 2 anos para desenvolver todos os critérios e ajustes finos do mesmo. Por isso, dê muito valor ao conteúdo que vou compartilhar com você. É extremamente proibido vender este operacional, pois se trata de uma autoria, né? Própria da Holy Trader Investimentos e está sendo disponibilizada gratuitamente. Assista o vídeo até o final. Cada detalhe é muito importante para a formação da estratégia. Então, como eu falei, tá? Esse operacional poderia estar vendendo e vendendo caro. Tem muitas pessoas aí por aí vendendo operacionais, setups prontinho por R$ 1.000, R$ 1.500. Eu poderia fazer isso, só que não é minha intuição e nem vou querer cobrar nada de você, cara. Eu só quero que você aprenda, que você se desenvolva e que através desse setup você monte outros setups também, ok? Então, bora lá. Vamos falar um pouco mais sobre o que é o gráfico de Renko. O gráfico de Renko é um tipo de gráfico atemporal, ou seja, ele não se baseia pelo tempo. A formação dele não é por tempo, mas sim a cada quantidade de pontos de um determinado ativo, ou seja, a variação de cada ativo ele vai formar um tijolo e não é nenhum candle, tá? No gráfico de minutos nós temos os candlesticks, são formados pelo tempo e variação, né, do ativo. No gráfico de Renko nós temos os tijolos, a gente já vai ver, tá, o que são os tijolos, e eles são formados somente pela variação do preço, então não existe um tempo, ele é formado em determinada quantidade de pontuação, isso a gente vai ver como configura, tá? Então vejamos a diferença do gráfico de candlestick, que é o gráfico que a gente já está mais habituado, né, que a maioria das pessoas, quando inicia, os iniciantes, né, eles já caem para dentro do gráfico de candlestick. E a diferença dos dois é gritante, né? Aqui eu não peguei um exemplo magnífico, tá? Mas na hora de operar, você vai ver que é muito mais fácil operar o gráfico de Renko do que o gráfico de candlestick. Do lado esquerdo aí nós temos então o gráfico de candlestick, como você já conhece, e o gráfico de Renko é esse azul e vermelhinho que você está vendo aí, tá? Ele é um quadradinho, tá? E cada quadradinho desse aqui, ó, é uma determinada variação. Nesse caso aqui é o gráfico de Renko 7R, tá? A gente já vai ver o que significa esse 7R. Então, ele já é um gráfico um pouco mais limpo. Então, por que eu utilizo o gráfico de Renko? Existem diversos fatores para que o trader possa utilizar um gráfico de Renko. Então, aqui eu vou falar um pouquinho da minha visão do que eu acho legal do gráfico de Renko, tá? No gráfico de Renko, ele nos passa mais segurança, a gente consegue ver pouco ruído. Muitas vezes, quando o preço lá no gráfico de candlestick ele tá variando, muitas velas, às vezes muitos pavis, né? Isso no gráfico de Renko não acontece. Então, eu acabo conseguindo enxergar o movimento do preço de uma forma mais clara e limpa, para mim ter uma tomada de decisão melhor, certo? Então, como funciona o operacional RHT? Esses 3 pilares aqui, tá, que formam o setup, eles são muito essenciais para um trader. É muito interessante você entender que a tendência, ela é a sua amiga, tá? Ela não é a sua inimiga. Muitas pessoas têm medo de operar tendência, e aqui eu vou te ensinar a operar tendência através de um gráfico limpo, e você vai conseguir enxergar as entradas mais claras, tá? Então, é formado por 3 pilares. A primeira é a tendência, sempre seguindo a tendência. Pullback, tá? Que é o retorno, né? Para a continuação de um movimento maior. E o volume. O volume é essencial. Vamos ver um pouquinho cada um aqui, tá? A tendência, então. A tendência é nossa amiga. E temos que utilizar ela a nosso favor. É por isso que eu utilizo médias móveis. Eu sei. Em alguns vídeos eu falo que eu não uso média móvel. Mas, cara, a gente tem que mudar. A gente tem que se adaptar. E eu não uso cruzamento de média. Eu uso a média ao meu favor como um indicativo de que aquele momento o preço está se movimentando em determinada direção ou não. Nós vamos ver isso no gráfico. Então as médias são poderosas rastreadoras de tendências e me dizem se eu posso ou não entrar em uma operação. É somente se eu posso ou não.
Eu não vou entrar na operação porque cruzou uma média. Porque cruzou a média de 9 com a média de 20, eu vou entrar comprado ou vendido. Não é assim que funciona. Se você não sabe o que é tendência de alta, tendência de baixa, bem como as médias móveis, então eu vou te orientar a pesquisar um pouco mais, tá, sobre o assunto, antes de a gente prosseguir aqui com o vídeo. As 4 médias principais que eu utilizo dentro do operacional RHT são as médias móveis de 200 períodos e 20 períodos simples, tá? Elas não são exponenciais. Qual é a diferença da exponencial para simples? A simples, ela mede um fator simples da média, né? É a média de, por exemplo, 200 períodos, 200 tijolos para trás, né? A gente vai falar de tijolos a partir de agora, tá? Porque essa estratégia é Renko. E a média de 20 tijolinhos para trás, ele vai formando a média. E a média exponencial, ela é uma média mais rápida. A mudança, o cálculo dela é diferente, é um cálculo um pouco mais rápido, tá? Então, eu uso a média móvel de 20, né, 200, tá? Que ela me dá uma visão maior, uma visão média e uma visão curta, tá? Que eu uso as médias de 16 períodos e 9 exponencial, ok? Então, vamos inserir ela no gráfico mais adiante, entender como usá-las, ok? Beleza? Esse tutorial é baseado no Trade Trader, tá? Mas você pode pegar a mesma ideia e jogar lá para o Profit Chart ou para outra plataforma que você já utilize, tá? Mas aqui eu vou fazer com o Trade Trader, que eu gosto muito do trade, eu sempre operei com ele, tá? Então vamos lá, a tendência a gente passou. E as médias também, que a gente vai utilizar. A pullback então agora. Então, eu tenho um vídeo aqui no canal também que explica melhor sobre pullback, tá? Então é muito bom que você vá lá e olhe, assista, né, para complementar esse conteúdo que eu tô te passando aqui. Então, pullback é um movimento de correção do preço que contraria a tendência vigente. É o retorno ao ponto que ele saiu, ou o teste de rompimento, para iniciar-se uma nova tendência. Os melhores pontos de pullback é em regiões de briga do preço, suporte e resistências, pois quando são rompidos, né, é feita uma confirmação do rompimento. E quando o pullback é validado, né, o movimento é grande. Né? Então, suportes e resistências aqui nesse operacional eu trago como as nossas médias, ok? A partir do momento que o preço dá uma esticada e ele volta, esse é o pullback. E ele retrai nas médias, ali a gente tem um ponto de compra. Só que a gente vai ver como validar essa compra. Não é simplesmente, porque deu um tijolo parecido com um martelo, eu vou comprar. Não é bem assim, tá? Então, como eu falei, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando sobre pullback. Vai lá e assista. Então, o volume ele é essencial para você dar o start de compra ou start de venda através desse operacional, tá? Então, você tem que ter cuidado, porque muitas vezes até funciona, né? O sinal ele tá claro, só que ele não tem o volume ideal para a gente dar o nosso ponto de compra ou de venda. E isso eu abordo muito, né? Porque muitas vezes você vai deixar passar operações boas que deram certo, mas muitas vezes você vai acabar perdendo operações também. Só no olhar ali você viu que deu a operação, tá? Aí você entrou e não teve volume, você tomou stop. Então eu abordo muito essa parte do volume, tem que ter volume o candle, tá? Então imagina assim, ó, que tem um elefante que vai entrar numa piscina e ele se atira dentro da piscina. Esse é o volume, tá? Então pensa no estrago que dá um elefante se atirando dentro de uma piscina, ok? Então, a estratégia RHT ela é configurada dessa forma, tá? Você pode ver aqui, ó, que nós temos 2 pontos ideais ali de compra, ok? Ó, eu vou já mostrar dando um spoiler aqui do operacional. Aqui a gente tem um ponto de compra e aqui. Exatamente. Uhum. Por quê? Por causa que aqui ele fez o movimento de pullback nas médias. Nessas médias aqui, tá? Essa é a média de 20, 16 exponencial e 9 exponencial. Ok? Então, aqui ele dá a esticada, a gente pegou e fez o ponto de compra aqui e levou, né? Como é que a gente vai ver como que a gente vai levar? Eu já vou mostrar para você, tá? Aí ele faz mais um pullback nas médias, o ponto ideal do pullback entre a média de 16 e a de 9, tá? Se ele encostar na média de 20, eu não oriento sair comprando, por mais que o volume aqui embaixo tenha dado sinal. Olha só que legal o volume nos ajudando, né? A gente consegue identificar onde a galera tá botando impulso, né? Porque o volume faz ter impulso, ou tanto para cima quanto para baixo. Aqui nesse, digamos, um martelo, mas é um tijolo, como eu já falei, seria o meu ponto de compra. Porém,
ele tem que validar o volume. Vamos ver se validou. O volume, ele é validado da seguinte forma, tá? A gente mede ele com uma média de 20 também, tá? Se o volume ficar acima da média, a gente pode comprar. A gente está autorizado a fazer a compra, ok? Então, olha só, a gente tem as médias indicando uma tendência de alta, a gente tem um pullback em cima das médias e a gente tem o volume confirmando. Ponto de compra, e aí a gente leva até, né? Depende do seu perfil, você pode fazer, pegar 2, 3 tijolinhos ou deixar aqui, comprar e levar, né? Fazendo parciais, mas isso a gente vai ver mais pra frente, ok? Basicamente, a ideia do setup RHT é essa aí, tá? A gente vai ter, então, as médias de 9, 16 e 20 e a 200. A 200, a gente nunca vai operar contra ela. Por mais que dê aqui, ó, as médias virem para cá, ocorra um pullback e aqui eu tenho um ponto de venda, mas tem uma 200 passando. A gente não faz a venda, ok? De forma alguma. Nunca contra as médias, sempre a favor. Essa é a regra básica para você ter sucesso, tá? Então aqui a gente tem todas as médias para cima, praticamente o mesmo exemplo de antes, tá? O mercado dá a esticada, volta, aqui é o nosso ponto de compra, tá? Nunca aqui, porque aqui ele já provavelmente já rompeu as médias e está vindo buscar 200, certo? Então ali não faz sentido você fazer uma compra. Então sempre quando o mercado faz pullback em cima das médias, com volume, ok? Tem que ter volume. Não adianta, cara. Eu já validei esse setup, como eu falei, esse setup é um conjunto de várias técnicas que eu venho estudando durante 2 anos, mas eu formei ele mesmo em 4 meses, tá? E eu fiz muito backtest, cara. Então vai por mim, tá? Depois você também vai fazer backtest, talvez você vai lapidar o meu setup, vai criar o seu com base nesse, tá? Então, vamos lá para o próximo slide aqui. Então, os melhores movimentos, tá? De correção na média são quando o mercado dá a esticada, faz 1, 2 tijolos e segura na média. Aqui é um melhor ponto de compra. Não é que tem que fazer 2 tijolos, ok? Mas pelas minhas análises, pelos meus backtests, o que eu já notei, quando o mercado faz 2 tijolos para baixo, segura nas médias, é praticamente certo o teu gain, ok? Quando o mercado faz uma puxada para cima e o pullback com um tijolinho, né? Não é tão confiável, ok? Então, esse setup aí, você vai estar fazendo seus backtests, né? Vai estar validando também essas informações que eu estou te passando. Reestude esse vídeo, né? E aí você vai ver quais são os melhores pontos de compra também, ok? Não é uma regra você seguir isso aqui à risca, né? Você que vai bater o lá no compra ou no venda, né? Então, eu só estou te passando uma ideia legal aqui, tá? Então, o que avaliar para montar um setup vencedor? O que foi que eu avaliei para entregar também esse conteúdo para você aí que está assistindo, tá? Primeira coisa, o risco-retorno, tá? O risco-retorno é, por exemplo, assim, ó. Quanto de dinheiro que eu vou botar no negócio e quanto que ele vai me retornar. E se ele não me retornar, quanto que eu vou perder nessa jogada, ok? Então, basicamente é isso aqui, ó. Ó, eu tenho pullback, tá? E aqui eu tenho um ponto de compra, tá? O meu risco-retorno nesse ponto de compra tem que ser ou escondido nas médias, o meu stop loss, tá? Ou escondido debaixo desse pavio. A partir daqui é a minha compra. Eu pelo menos tenho que ter o tamanho desse candle aqui de ganho, ok? 1 para 1, pelo menos, tá? Você pode trabalhar com parciais. Por exemplo, tá entrando com 2 contratos, zera um aqui e leva o resto, tá? Então, sempre, sempre, sempre o teu risco-retorno tem que ser 1 para 1. Nunca, nunca 2 para 1, 3 para 1, cara, não rola. Eu tenho alguns vídeos aqui que eu falo sobre scalp, operações de scalp, e ao longo do tempo, isso não é sustentável, ok? Pegue a ideia desses vídeos, né? E crie com base nisso aqui que eu tô te passando, risco e retorno, tá? Então a gente vai ver depois como fazer essa parte, tá? O risco e retorno aqui eu trabalho normalmente com operações OCO, tá? No mini índice eu trabalho com 1 para 1 e no mini dólar também praticamente 1 para 1, tá? Eu pego 4 pontos de loss e 3 de gain, mas nós vamos ver ali mais pra frente, ok?
Vamos lá. Então, limitar os riscos. Aqui eu utilizo o break even, tá? Se você não sabe o que é break even, resumidamente, tá? Para mim não me aprofundar muito, por exemplo, assim, ó, você deu start de compra aqui, o mercado andou um pouquinho, o seu stop loss já sai do zero e vai pro, já sai por exemplo, 200 pontos no mini índice e vai pro zero, tá? E o mercado continua a andar ou voltar e te zerar. Muitas vezes acontece isso, ok? Mas pelo menos você saiu no zero a zero, tá? E defender o capital, é o que eu falei também, né? No caso, ser o break-even. No caso do limitar os riscos aqui também, é sempre esconder o stop o mais curto possível, né? Agora um exemplo de venda. Aqui deu uma venda, tá? E aqui é o teu ponto de venda. Provavelmente você vai pegar um ou dois tijolos de gain, tá? E vai sair fora. O seu stop vem aqui, tá? Isso é limitar os riscos, né? Tem gente que, por exemplo, faz isso aqui, ó. Daí o mercado vem para cá, ele vai lá em cima, volta, tá? E daí ele faz mais isso aqui e aqui ele me dá um ponto de venda. As pessoas, ao invés de botar o stop certinho, limitar o risco aqui, botam lá em cima. Porque é o último topo e tudo mais, né? Assim como talvez você já tenha aprendido, né? Então, né? Eu acho que assim, ó, quando a sua operação ela é boa, quando a sua estratégia ela é boa, ela tem que andar, cara. Ela tem que andar. Se ela não anda, cara, é porque o teu operacional hoje tá errado, tá? E muitas vezes ela não anda aqui no RHT porque a gente errou o posicionamento de média, a gente errou por impulso, enfim, várias coisas, cara, tá? Não vamos se aprofundar muito nisso. Vamos continuar. E o mais importante também é criar as regras, tá? Então aqui existem regras para operar esse operacional, tá? Como eu falei, são mais de 2 anos trabalhando com isso e montando esse operacional. Então os melhores horários para operar é das 10 às 16. Após as 16 é por conta de risco sua, ok? Eu já analisei várias vezes isso e não dá certo, tá? Muitas vezes dá certo, poucas vezes dá certo e muitas vezes dá errado, tá? E a gente não vai operar das 11h20 até a 1 hora da tarde. Por quê? Porque não tem volume. E qual que é o terceiro pilar desse operacional? É o volume. Então a gente não pode operar das 11h20 às 13 horas, porque o pessoal sai para almoçar e tira a grana da jogada. Toma uma água aqui. Outra coisa, nunca contra as médias, sempre a favor. Contra a média de 20 também, de 200, principalmente contra a média de 200, como eu já falei lá, e com as médias flats. O que são as médias flats, Cris? As médias flats são as médias retas. Todas as médias assim. Isso significa que aqui tem congestão, tem lateralização, o mercado está congestionado, aí você pode fazer topo, fundo, compra topo, vende fundo, como eu ensino em alguns vídeos aí, tá? Mas não é para fazer isso aqui no setup de renda, tá? Nós vamos aprender como trabalhar com ele. Talvez esse vídeo demore um pouco, mas, cara, se você ficar até o final, você pode ganhar dinheiro. Você não vai ganhar dinheiro, eu não estou falando que você vai, mas você pode ganhar muito dinheiro através dessa estratégia, ok? Então, as entradas perfeitas são somente com o pullback limpo. Isso aqui eu vou explicar depois, tá? O que é o pullback limpo. Na verdade, eu vou explicar agora o que é o pullback limpo. Pullback limpo é isso aqui, ó. Tá? A gente tem aqui a nossa tendência de alta, o pullback aqui, ó. Ele veio testar aqui, o mercado veio testar aqui. Isso aqui é pullback limpo. O que não é pullback limpo, então, Cris? É isso aqui, ó. Esse monte de pullback, retrocesso, mas tudo nessa faixa de preço aqui, ó. Isso aqui a gente não opera, jamais. Aqui é pedir para tomar stop, tá? Tem que ser pullback limpo, ó. Às vezes o sinal vai dar aqui assim, ó. Ele vai dar aqui, ó, um sinal com volume tudo, vai dar a operação tudo certinho. Mas nós não vamos entrar através do operacional Renko, ok? A gente tem que limitar os nossos riscos. E isso é limitar o risco, é criar regras, tá? Então, tem que ter o pullback limpo com volume e a favor da tendência, com todas as médias na mesma direção. Todas as médias é o que na mesma direção, Cris? Vamos lá de novo. A média de 9, a média de 16, a média de 20 e a 200 apontando para cima. Tudo para cima, tem pullback, compra. Aqui, ó, compra. Tem pullback com volume, compra. Tem pullback com volume, compra. Essa é a ideia. Essa é a sacada, ok? Quantidade de trades, no caso aqui, ó.
Em uma tendência, o ideal é fazer sempre 2, no máximo 3 operações, tá? Por exemplo, aqui, ó, nós temos uma tendência de alta, tá? A gente vai comprar aqui, e aqui a gente vai calcular, será que vale a pena fazer mais uma compra numa tendência? Por que isso, Cris? Ué, respeite Elliott, né? Ondas de Elliott, né? Onda A, B, C, D, E. Corrige, né? Você já deve saber disso aí, né? E a gente está jogando a favor. Sempre 2 compras, né? Ou 3, no máximo. Porque aqui ele pode só fazer um movimentinho assim, ó. Eu vou limpar aqui de novo. Ó, ele vai fazer isso aqui, ó. A 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, nessa aqui, ele tende a fazer isso aqui, ó. Nessa onda aqui. Corrigir. Então, o mercado não vai na terceira, tá? Não é uma regra, não é algo que você tem que levar como um mantra, tá? Você pode comprar aqui, mas saiba dos riscos. Que na terceira puxada, nenhuma tendência, ela pode não ir como foi as outras, certo? Então, vamos voltar aqui. E o volume, ele é obrigatório ter na compra e na venda seria o ideal, tá? Nem sempre na venda vai precisar de volume, porque a gente já sabe que o mercado sobe de escada, pessoas precisam botar grana aqui, então, ou seja, precisa ter mais volume para subir, né? E o mercado desce de escadinha, de elevador, né? Digamos assim, o mercado sobe de escadinha e desce de elevador, ou seja, não precisa ter tanto volume. A galera que vende aqui em cima, ó, botou o primeiro volume só de venda, porque compraram aqui e zeraram praticamente tudo aqui, isso aqui vai descer rápido. Então, alguns pullbacks aqui não vão ter volume, tá? Então, muito cuidado com essa questão aí também, tá? Vamos lá, então. Qual gráfico de Renko utilizar? Tá? Então, eu estou passando a minha visão. Você pode estudar com outros tipos de gráfico, tá? Mas o gráfico ideal para o mini índice é o gráfico de 7R. Pô, Cris, o que é 7R, 5R, 6R? Ó, o número 7 ele é multiplicado pela quantidade de ticks, ou seja, cada tick no mini índice equivale a 5 pontos. O que é um tick, Cris? É a movimentação do mini índice, ó, por exemplo, aqui numa tendência de alta, né? Aqui ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ticks, ou seja, ele se movimentou de 5 em 5 pontos. Por exemplo, aqui, ó, aqui deu, vamos botar um, ele deu 15 pontos, tá? Só nessa puxada aqui. É bem tosco, 15 pontos para o mini índice, mas tudo bem. Quantos ticks eu tenho dentro dessa movimentação de alta? Eu tenho 3, né? Porque cada ponto no mini índice, cada movimentação do mini índice equivale a 5 pontos. Ou seja, então, vamos fazer o cálculo aqui para ver quanto que dá. 7 vezes um tick, ou seja, 7 vezes 5, 35 pontos. Então, no nosso gráfico de Renko, cada tijolinho vai ter 35 pontos, certo? Agora no gráfico do mini dólar, o gráfico do mini dólar, ele não é 5 pontos. Ele se movimenta, aqui tá errado, tá? Aqui tá errado. Deixa eu ajustar. Ele se movimenta de meio ponto mini dólar, ok? Se eu não me engano é meio ponto, tá? O tick, na verdade. Tá? Então, o gráfico de 3 vezes meio ponto dá 1,5. Ah, tava certo ali. Eu tô rateando. Desculpa aí, pessoal. Tava certinho. 1,5 cada tijolo. Tá certinho, tá? Eu que ratei aqui. Então, 3 vezes um tick no mini dólar, que é o tick do mini dólar é 0,5, tá? Então, dá 1,5, tá? Então, cada tijolinho no mini dólar vai ser 1,5. Então, crie esta estratégia para pegar alvos. São eles. Criei essa estratégia para pegar os alvos, né? São eles, então. No mini índice, eu vou pegar de 70, no máximo 100 pontos por entrada, tá? Você pode pegar mais, mas eu oriento trabalhar com trail stop ou break-even. Por exemplo, pegou no 70, puxa para o zero, tá? E deixa o mercado andar, cara. E vai seguindo embaixo de cada pivôzinho. Isso eu vou ensinar a fazer depois. E no mini dólar, 3 pontos, ok? Ordens OCs programadas, tá? Eu já trabalho com as ordens OCs programadas. Eu não vou ensinar você a fazer as ordens OC, porque aqui no canal eu ensino como configurar a ordem OC em um vídeo bem específico, certo? Então tá, pessoal, vamos lá, mãos à obra. Vamos lá, então. Agora, vamos lá, vamos abrir um gráfico aqui. Ó, o gráfico do mini índice está aqui, tá? Então,
o que que eu vou fazer? Eu vou ensinar você, pelo menos, a colocar o gráfico de renco, porque se você abre a sua plataforma, o gráfico padrão é o gráfico de candlestick, como a gente já aprendeu aqui, ok? Então vamos lá. Como é que eu coloco então aqui, Cris, no gráfico do. Aqui é o mini índice, ó, é o Wing, tá? Atualmente, hoje, no dia 9 de janeiro de 2021, é o Wing, tá? Wing 21, ok? Já tá, na verdade. Tá, botei no gráfico do mini índice. O que que eu faço, Cris? Agora você vai digitar o número 7. No Trade Trader é assim, tá? No Profit Chart eu também, eu acredito que seja assim, tá? Você vai digitar o número 7, R, e vai dar um Enter. Tá aí o gráfico de renko no mini índice. O volume aqui eu já tenho como padrão, eu vou tirar para você ver como é que funciona, tá? Nós vamos configurar do zero agora, tá? Então a gente já botou o gráfico do renko 7R, porque a gente trabalha nessa operação, nesse operacional, 7R no mini índice. Depois a gente bota no dólar. Vamos fazer assim, ó. Ó, agora nós vamos botar o gráfico do dólar. Então é W do 21. Só que ele tá no 7R, tá vendo? A gente vai botar 3R. Certinho? Então a gente está no gráfico do dólar agora, 3R, conforme a gente viu no slide anterior, que é no 3R do dólar que a gente trabalha e no mini índice 7R, certo? Então eu vou botar lá no mini índice porque eu gosto mais do mini índice, eu opero mais mini índice, né? Do que o dólar mesmo. O dólar ele é mais alavancado. Agora a gente vai botar 7R. Então aí você já aprendeu a colocar. Olha só que dificuldade que eu tenho aqui, né? Para enxergar se o mercado está em alta ou não. Esse foi o meu primeiro detalhe. Bom, eu consigo enxergar uma movimentação clara de baixa aqui. Se eu trabalhar com linha de tendência, né? Eu vou só seguindo, espero um candle travar aqui e faço minhas vendas. Mas aí que veio o detalhe. Muitas vezes eu fazia isso, o mercado andava um pouquinho e voltava e me estopava, porque eu não sabia que tinha uma média de 200 passando aqui, uma média de 20, por exemplo, passando aqui, né? Lógico que aqui eu que já trabalho mais tempo, eu sei que as médias estão tudo passando por trás. É só um exemplo, ok? Tá? Mas o que que eu descobri? Eu descobri que as médias móveis são as minhas amigas. Então nós vamos começar a inserir elas aqui no gráfico, tá? Então vamos lá. No Trade Trader, botão direito, novo indicador, média móvel. Eu vou fazer bem rápido aqui, tá? Média móvel. Tá? Você vai deixar empilhado, que daí ela vai ficar dentro do gráfico. Vai botar aqui 9. Exponencial. Tá? O tipo dela é exponencial. Eu boto ela preta, tá? E tracejada. Tá? Depois você vai botar ali no seu gráfico conforme você goste, tá? Então eu vou dar um OK. Tá aqui a minha média de 9 períodos exponencial. Agora vai faltar mais 3 médias. Novo indicador, média móvel, tá? Nós vamos botar a de 16 períodos, também exponencial. A 16 a gente vai botar, deixa eu ver, um verdinho, pontilhado. Ok? Não deu para ver muito. Vamos botar a preto também. Tá? Tá aqui ela e 16, tá? Agora nós vamos botar novo indicador, média móvel, de novo. A de 20, né? 20 períodos. Eu vou botar ela preta também. Eu vou botar em gramatura aqui, espessura dela 2. Ela é simples, tá? Agora nós vamos ir e botar nossa média de longo prazo, que é a média móvel de 200 períodos. Tá? Aqui a gente bota 200, o período, né? E simples, tá? Eu boto ela sempre vermelha. Vamos botar uma espessura aqui, 2, e tá aqui. Tá aí configurado. E agora, o que é o principal dentro dessa estratégia, desse operacional? O volume. Muitas vezes a gente tem um pullback aqui, ó, mas cadê a confirmação? Eu posso entrar? Aqui, ó, mais um pullback. Posso entrar, será? Vamos lá, botão direito então, novo indicador, volume vol, ok? A gente vai adicionar ele ali então. A gente bota na nova linha, porque senão ele vai ficar dentro do gráfico aqui e vai ficar bagunçado, tá? Nova linha, avançar e concluir. Ele vem aqui para baixo, ó. Eu vou ajustar um pouco aqui essas cores, que eu não gosto de cor clara, tem que ser uma cor um pouco mais escura.
Ok. O vermelho aqui eu vou botar um vermelho forte. E ok. Aí, ó. Show de bola. O que que falta agora aqui no volume? Clica com o botão direito aqui no volume. Vai lá em novo indicador. Média móvel. Nós vamos botar a média móvel de 20. Porque é ela que vai me dizer, ó, o volume está acima da média. Né? Então, a gente vai botar empilhado em cima do volume, certo? Vai dar um avançar. Vai selecionar ela aqui. 20. Vamos botar ela preta também. Uma gramatura aqui, espessura 2. E aqui, tipo de linha, a gente vai vir aqui embaixo, ó. Deixa contínua. Aqui, ó. Base de cálculo. Volume ou indicador. Seleciona indicador, tá? Daí tu marca aqui na base de cálculo indicador. Clica na lupinha. Daí a gente vai vir aqui, ó. Em volume, volume vol. Clique em OK, aqui em concluir e conclui. Tá aí. Essa é a nossa configuração da estratégia, certo? Agora, como nós vamos fazer? Eu vou puxar o gráfico aqui bem aleatoriamente, tá? Só para você ver que eu não estou pegando exemplo pronto para te dizer. Aqui no Trid ele não deixa vir mais para trás, tá? Então vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Qual que é a regra operacional nossa primeira lá? É não operar antes das 10. Então vamos ver o horário aqui, ó, 10 horas. Aqui 10 horas. Aqui é a partir das 10, ó. Então vamos lá. Vamos fazer os backtests, tá? Vamos estudar aqui um pouco. Ó. Como é que funciona? O mercado veio, rompeu a média de 200 e ela passou para baixo. Deixa eu botar um preto aqui. Rompeu a média de 200, né? Passou para baixo. Até aqui assim, ó, o mercado tava com as médias para baixo. Então, a gente pensa em venda. Mas agora o mercado passou para cima e as médias estão todas abaixo, ó, do preço. Isso é interessante, tá? Então, a gente vai aguardar um pullback. Ó, aqui ele fez o pullback, show de bola. Deixou um candle comprador? Sim. Volume, não entra. Não entra, mesmo que no visual você consiga ver que deu uma operação. Não faz a entrada, tá? Entrada cancelada. Outro pullback, veio aqui, né? Vamos ver se deu volume. Provavelmente ele deixou o volume. Deixa eu ver se é esse candle aqui. Esse candle aqui, ó. Só que o detalhe, lembra lá da parte visual que eu falei? Que quando é um tijolinho, é muito delicado fazer a venda, a não ser que você escondeu o seu stop aqui, você, uh, mesmo assim, mesmo você não tendo escondendo, botado stop aqui, o ponto de compra aqui levado, né? Deu a operação, deu, show de bola, nesse candle aqui, tá? Mas, eu não confio muito quando é só um candle descendo ali, tá? Eu vou aproximar um pouco mais o gráfico para a gente estudar de uma forma mais visual e melhor aqui, tá? Ó, vamos lá de novo. Esse aqui foi, não deu volume, certo? Então, anula. Agora ele veio, fez o pullback, deixou quem comprador com o volume. Essa é o cenário ideal para o nosso operacional. As médias tudo para baixo, né? Fez o pullback, deixou o candle comprador e com o volume aqui embaixo, ó, volume de compra. Aqui seria o seu ponto de compra, tá? E você leva. E o seu stop aqui embaixo escondidinho. Pode deixar um pouquinho bem para baixo, que não precisa exatamente nele ali, tá? Ó, aqui assim você poderia deixar. E se você tem um capital bom, pode deixar escondido na média de 200, na média de 20, tá? Porque a 200 está passando lá para baixo. Tá? Essa é a média de 20. Ela é a média principal. Se ela for rompida, pode ver que a tendência sempre muda para baixa, tá? Ó, ela estava em alta, ela foi rompida aqui, ó. Aqui ela foi rompida, ó. Ela rompeu, fez o pullback aqui, ó. Aqui provavelmente, se tivesse volume, era uma operação legal. Nem tanto por causa das médias, estão tudo embolada, tá? É isso que eu falo na média flat. Não faz. Agora aqui, ó. Aqui sim, ó. Ó, aqui provavelmente teve volume. Olha só que operação maravilhosa. Nós já vamos chegar nela ali, tá? Uh, aqui, Cris, não faria, tá? Ó, ele vem, faz mais um pullback. Essa foi uma entrada. Deu gain, show de bola, mas Cris, não faria, tá? Fez outro pullback, tá? Aqui não é um pullback limpo. O que eu falei sobre o pullback limpo? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ó, o pullback nunca fica na mesma região, tá? Se você olhar ali, deu operação também, ó. Ele veio, foi lá em cima, voltou a testar aqui nas médias de novo, rejeitou. Muita atenção nisso também, tá? Aqui, ó. Esses pavinhos aqui, ó. Ó. Isso me mostra que aqui também
o mercado está defendendo nas médias. Isso é interessante, ok? Isso também é uma outra análise, tá? Mas aqui deu a operação, ó. Se você vir aqui embaixo, ó, volume, ponto de compra e vai, né? Você pegou aí alguns pontinhos, né? Olha só, que coisa maravilhosa. Tá, o mercado, vamos trocar aqui a nossa setinha aqui, ó. O mercado vai, volta, faz pullback em cima das médias, todas as médias para baixo, tá? E aqui, ó. Aqui ele tem um gatilho comprador. Stop loss aqui embaixo. Start de compra aqui. Vamos ver se deu volume. Não deu volume. E agora? Lembra lá que eu falei que muitas vezes no visual ele vai dar a entrada? Olha só. Aqui é a operação linda para você fazer a compra. Porque o visual tá te dizendo. Porém, o volume não tá te dizendo. Tá? Em alguns casos eu faço. Tá? Em alguns casos, tá? Por quê? Porque aqui a gente teve praticamente, quando ele faz esse pullback aqui, ó, ele cria uma zona chata. Tá? O que eu traço aqui? Eu traço um caixote, certo? O caixote seria certinho aqui, ó. Aqui. E olha o que o mercado faz. Ele sai do caixote com o volume aqui, ó. Pode ver. Ele bota volume, tá? Para romper, tá? Rompimento verdadeiro. Faz o pullback, tá? E deixa um candle comprador, vem aqui no caixote rompido, nas médias, junto, né? E vai embora, tá? Então, é tudo contexto de mercado. Você também tem que ter um feeling de mercado, tá? Tem que ter um bom feeling para entender que aqui é uma entrada limpa. Na verdade, aqui é um pullback limpo, segurou nas médias, não teve tanto volume, mas rompeu o caixote. Ou seja, o mercado vai decolar, tá? Vamos sair aqui da ferramenta, vamos vir para cá. A partir daqui, ó. Olha aqui. Quando ele faz um movimento tão esticado assim, muito cuidado, porque o mercado teve uma pressão muito forte, então ele vai descansar. Aqui tu não faz, tá? Aqui já foi muito candle, muito tijolinho para baixo, ó, e encostou na média de 20. Eu não faço essa operação. Vamos ver se deu aqui, ó. Esse aqui é um pullback limpo. Até o momento nós não tinha essa parte aqui, ó. Até o momento a gente não tinha isso aqui. A gente não tinha nada disso aqui. A gente só tinha isso aqui, ó. Fez o pullback, coisa maravilhosa. Só que ele segurou na média de 20, veio e encostou. Eu não curto muito quando encosta, tá? Não gosto de fazer operação em cima da média de 20, tá? Porque ele tá testando para romper. E o mercado já botou bala na agulha. Ele tá recarregando. Ou ele não tá. Ou ele vai esvaziar, certo? Mas vamos ver se deu a entrada. Olha aqui o volume. Não deu. Você se safou de um loss, certo? Eu não faço quando tá assim, tá? As médias estão muito juntas. A 9, que é uma média mais rápida, já tá apontando para baixo. A 16 tá flat e a 20 tá tudo muito direcional, sabe? Quando elas fazem um bico assim, não entra. Não entra que é pepino, ok? Tá? Aí o mercado rompe. O mercado volta num pullback, aqui não deu volume, tá? Mas, novamente, as médias flat estão muito junto. Tem que estar limpo, tem que estar um movimento claro, né? Olha só isso aqui, que foi a entrada de antes, tá? Que foi a entrada de antes que eu falei. Tá? Ó, veio, fez o pullback, deixou todas as médias para trás, tá? Todas as médias para trás, rejeitou com o pavio. O pavio me indica muito. Deixou um candle vendedor. Meu ponto de venda é aqui, exatamente ali. Meu stop vem aqui ou atrás da 20, certo? É bem difícil ele romper a 20 assim do nada, tá? Na primeira movimentação. E a melhor movimentação é sempre a virada, tá? Isso aqui foi uma virada de movimentação, ó. Aqui ele rompeu a 20, que estava numa tendência de alta, para uma tendência de baixa. Então, se você gosta de trailing stop, trabalhar com operações mais longas, puxar o stop break-even ali, eu vou te orientar nesse operacional sempre. Se você quer alongar uma operação, é sempre a primeira que rompe a tendência, que dá início a uma nova tendência, certo? Que é essa aqui, tá? Aqui ele rompeu uma tendência que vinha de alta e fez o pullback. Aqui é maravilhoso para você fazer uma operação um pouco mais longa, tá? Então, ponto de venda aqui, stop aqui e leva.
Só que o que a gente tem que confirmar antes? Volume. Tá aqui o volume confirmando. Manda bala nessa operação, cara. Desfruta. E eu vou te falar que, normalmente, quando eu boto dinheiro na jogada aqui, né? Eu espero por operações lindas, assim, maravilhosas. Assim, ó. Olha só essa aqui. Só que essa aqui tava meio sujinha, né? E essa aqui também não deu tanto, mas deu um baita de uma operação, né? Então, vamos lá. Agora, a partir de agora, nós vamos trabalhar aqui, então, com as ordens oco, tá? Eu tenho como é que eu configuro as minhas. Eu vou mostrar, tá? A gente tá no mini índice, então, rank win, tá? Eu ativei ela. Tá aqui. Como é que eu faço? Nessa operação, eu tinha pego isso aqui. Ó. Até não é 1 para 1, eu deveria fazer 1 para 1 aqui, tá? Ó, 1 para 1 é 100 de loss e 100 de gain, tá? Mas no caso que eu teria diminuído, daria 1 para 1 certinho, tá? Ó, take, peguei essa venda, tá? Agora vamos indo aqui. Vamos passando aqui. Vamos ver o que o mercado... Aqui nós estamos simulando o mercado real, ok? O mercado tá vindo, tá vindo. Aqui eu não faço, tá? Porque as médias estão muito juntas, não tá direcional como estavam aqui, tudo para baixo, tá? Vamos indo. Ó, agora elas estão direcional. Só que olha só, perceba que o volume parou. Olha só. Olha aqui, aqui embaixo, ó. Tá bem estranho isso. Um monte de volume, agora o volume quase não existe. Quando o volume tá assim, abaixo de 250 milhões, eu não faço nada, tá? Então vamos indo. Olha aqui, ó, o falso positivo lá embaixo, ó. Não faça, tá? O volume tem que estar forte. Aqui você não fez porque rompeu a 20 e voltou para dentro. Não faz, tá? Eu vou fazer mais vídeos ensinando, talvez alguns vídeos de fechamento de dia, tá? Mostrando. Olha só essa movimentação. E detalhe, eu não vi isso aqui, tá? Eu não vi esse gráfico e outra coisa. O que eu posso te falar? Nenhuma estratégia ela é 100%. Você vai tomar loss. Mas o grande segredo de uma estratégia é operar tendência, operar com volume e a favor da tendência. O que eu usei para saber quando eu estou a favor ou não da tendência? As médias, e tá as médias apontando para baixo. Olha aqui, ó. Ó, esse candle aqui, ele tá perfeito. É uma operação. Ó, lá embaixo, lá, ó. Tem volume? Tem. Eu vou botar minha ordem de venda aqui. E o meu stop vem aqui. Vamos ver se deu. Tá aí, ó. Mais um gain. Eu limitei meu stop e peguei meu gain. Cara, se você fizer duas operações assim, quando as médias estão na mesma direção, não tem como você perder. Você vai ganhar dinheiro com esse troço, cara. Não tem como perder, tá? Pode ser que daqui a pouco o mercado venha aqui, ó, e dá uma notícia história, mas, cara, pode ser. E eu já tô testando esse negócio há 4 meses, então, vai por mim. Faça backtest, lá no final desse vídeo agora, eu vou falar que você não vá para real agora, por favor, não vá para real. Fique pelo menos 2 meses testando essa estratégia. Se tiver qualquer dúvida, vai lá no grupo do Telegram, entra lá, para ajudar também com o que você já sabe, né? Lá a gente não é esses gurus aí, só posso falar da minha estratégia. Não, cara, a gente se ajuda. Vamos se ajudar então. E a partir desse momento que eu tô liberando esse vídeo agora, eu quero que você vá lá e já entre no grupo do Telegram, faça seus backtests e qualquer dúvida é só tirar. Tá? Então aqui deu mais. Deu, deu um gain aqui, tá? Agora o mercado vem num pullback limpo. Como é que eu sei quando. Como é que eu faço. Entendo esse pullback limpo aí, Cris? Ó, vamos cancelar essa ferramenta. Pullback limpo é isso aqui, ó. De novo. Fez o pullback, todas as médias apontando para baixo, tá? Veio aqui nas médias, voltou, deu uma operação. Ó, as médias estão acompanhando o preço. Voltou aqui, deu mais uma operação. Ó, como é que eu sei quando um pullback é limpo? Eu traço assim, ó, dessa forma aqui, ó. Eu traço desse primeiro pullback aqui, ó. Ele veio, deu a operação, tá? Eu traço uma linha. Se ele não segurar aqui, tá? E vir segurar aqui em cima, cara, já é indício de que o mercado tá começando a testar as médias para querer romper para baixo, para cima, na verdade, tá? Então, se o mercado veio e testou e ficou abaixo dessa zona aqui, com volume, dando candle como deu esse aqui, cara, é venda na certa, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó. Aqui nós temos
Aqui a gente fez a operação, o mercado fez o pullback limpo. Olha aqui, o que eu falei, ó, pullback limpo, ó. Você pode ver, ele veio aqui testar, tá? Então, vamos ver o que deu aí. Ó, vou botar minha ordem de venda aqui, porque a gente está na tendência de baixa. E vamos ver o que acontece. Ó, ele deu take, tá? Porque ele veio primeiro para baixo, pegou a minha ordem e foi. Por isso que eu falo, 2 ou 3 numa tendência de baixa, tá? Ó, lá em cima, ó, deu aquela linda, maravilhosa, tá? Aqui ele voltou para dentro, ó, aqui ele cortou a tendência. Então, ele teoricamente deveria iniciar uma tendência de alta, mas não conseguiu. Agora, a partir daqui, a gente conta 1, 2, 3, tá? Aqui não foi, tá? Aqui foi 1, aqui foi 2, ok? Então, vamos voltar. Ó, aqui ele já me tirou, tá? Agora já não faz mais nada, as médias estão tudo junto, ok? Não faz mais nada, mesmo dando, tá? Não deu volume lá embaixo, não faz mais nada. Espera o mercado te dizer o que ele quer fazer. Ó, aqui deu uma operação. Vamos ver se deu certo. Ó, aqui era uma compra. Por quê? O que o mercado fez aqui? Ó, vou desenhar. As médias estavam assim, ó, todas assim, tá? Aí o mercado rompeu ela, fez o pullback e as médias vieram para baixo. Se aqui eu tiver um candle comprador com volume, eu faço minha compra. É isso que aconteceu aqui, ó. Ok? Então, minha compra é acionada aqui, tá? Ó lá, ó. Essa aqui ele me tirou no zero, porque eu tenho nesse meu break-even aqui, ó, nesse meu ordem oco aqui, tá? Eu tenho... Opa, eu botei uma ordem de venda, uma ordem de compra. Ah, desculpa, gente. Aqui, ó. Pegou, deu gain. Mas, aproveitando o momento, na minha ordem oco aqui, eu tenho um break-even, tá? Ó, Renko Windows, Windows, eu trabalho com tecnologia, então o Win para mim é Windows. Foi mal, pessoal. Renko Win, de mini índice, tá? Eu tenho essa ordem oco criada e essa é a configuração. Vou dar uns 3 segundos para você bater um print aí. Beleza? Show de bola? Então vamos lá. Eu configuro meu stop loss 100, tá? E o meu gain 85 pontos, tá? Deveria ser 100, tá? Tem que trabalhar com 1 para 1. Mas como essa estratégia ela é muito assertiva, eu trabalho com 85, tá? E aqui, ó, eu marco essa opção break even, daí eu deixo a opção ponto 55, tá? Como eu falei, eu já tô testando muito tempo essa estratégia, já tô praticando e operando ela já, tá? Há 4 meses. E essas são as configurações que vai render grana para você, tá? Se você quiser testar outros fatores aí, pode testar. Mas o que acontece? Quando o mercado anda 55 pontos, o meu stop, que está no stop loss lá, defendendo, ele vem para o zero. Se a operação tiver ainda ao meu favor, 55 pontos, 60, 75, 80 e voltar, porque 85 pontos é o meu gain, e voltar e pegar meu zero, beleza, cara, show de bola, próxima operação. Eu não perdi, pelo menos, entendeu? E normalmente, quando o mercado faz isso, gente, ele vem para fazer isso aqui, ó. Ó, eu fiz a minha operação de compra aqui. Ele não pegou meu gain que estava aqui e voltou, meu stop estava aqui. Ele ativou meu break-even com 55, puxou para o zero. Normalmente ele volta para baixo. Normalmente. Podem fazer os testes. E por isso que eu criei essa regra O. Por isso, somente por isso, tá? Então, praticamente a estratégia é essa, tá? Eu espero que você tenha gostado aí. E como eu falei, faça backtest, não vá para conta real ainda, por mais que essa estratégia dá mais de 85% de assertividade quando você está a favor, tá? E perceba que aqui, ó, aqui foi uma entrada muito arrojada, porque não estava 100% as médias, tudo para cima, tá? Só estavam abaixo do preço. Tudo para baixo. Olha só, esse aqui é o cenário ideal. As médias bem assim, ó. Bem assim. Não assim, tá? Assim ainda dá para fazer operação, quando ele vende um pullback, venda, tá?
Mas assim é o ideal, ó. Porque o mercado vem aqui, testa e vai. Não tanto assim, né? Não tá na vertical também. Mas você entendeu, ok? Então, entra lá no nosso grupo Telegram, deixa seu like aí no conteúdo que, cara, eu disponibilizei de graça. Esse conteúdo aqui eu poderia colocar dentro de um treinamento, mas não é a minha intenção. Eu não quero ser esses caras aí que ficam ostentando e vendendo curso. Não quero ser chamado de vendedor de curso, mas eu quero que as pessoas me reconheçam pelo meu trabalho. Então, o mínimo que você pode fazer agora é compartilhar esse conteúdo com alguém, colocar aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, dar um like e, cara, ficar com qualquer dúvida, você pode deixar um comentário que eu vou estar respondendo, tá? Entra lá no grupo Telegram, que lá nós temos um contato mais rápido também, ok? Então, eu tenho mais alguns avisos aqui para dar para você, tá? Então, vamos lá. Ó. Observações. Não opere na conta real, pelo menos até você dominar bem o operacional. Faça testes e se adeque ou adeque o operacional. Como eu falei, você pode ter olhado todo esse vídeo e daqui a pouco você, eu acho que isso poderia mudar, eu acho que eu posso mudar um pouquinho isso, eu acho que nisso ele estava errado. Show de bola, cara. Cada um tem um tipo de aprendizado durante o tempo. Então, você pode mudar aí tranquilamente, tá? O que eu só não quero é que você revenda isso aí, você cria um curso ou alguma coisa do tipo e faça a venda. Porque foi eu que criei isso aqui, cara. Então, eu posso processar você por isso, tá? Então, este conteúdo é educativo, sendo assim, eu não me responsabilizo por eventuais perdas em conta real, cada um deve estar ciente do que está fazendo. Assim como muitas estratégias, esta também dá loss. Mas o que notei é que, se você seguir a risca, a assertividade dela passa de 85%. E esse porcentagem já é suficiente para você ganhar dinheiro no mercado financeiro. Então, entra lá no nosso grupo Telegram, que lá nós vamos tirar todas as nossas dúvidas. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Deixe seu like, comenta aí, tá? Compartilha com a galera e te vejo no próximo vídeo. Valeu!